Beleza. Bom, vamos começar então a nossa live aí, né? E aí, à medida que o pessoal for chegando aí, vai participando, tá bom? Então, pessoal, como de costume, né? Fazer aí dar aí os primeiros recadinhos aí de todas as lives, né? Pedir para vocês, quem não me segue no Instagram, seguir, tá bom? Tem bastante conteúdo lá, tem também, né, o conteúdo aqui do YouTube, tem uns cortes pequenos aí com algumas dicas, né? E no Instagram tem a minha fotografia, né? Muitas vezes o professor fala, mas não mostra o seu trabalho. E o professor tem que ter um trabalho digno do que ele ensina, né? Não adianta ele falar e não fazer. Você tem que saber a capacidade do professor pelo trabalho que ele faz. Um professor de fotografia tem que fotografar da forma que ele ensina. Não adianta eu vir aqui falar aí de fotografias maravilhosas e ter lá uma fotografia arroz com feijão, né? Não seria justo, né? Então lá no meu Instagram vocês podem aí conferir o meu trabalho, tá bom? Outra coisa, deixem um like aí no vídeo, tá? Comentem, compartilhem à vontade, tá bom? E façam as suas perguntas aí no chat que eu vou respondendo aí na medida do possível, tá? Faço o possível para responder todas, tá bom? E por último, na descrição aqui do vídeo tem o link para vocês baixarem. Hoje tem 2 links, tá, pessoal? Geralmente é um só, mas hoje eu coloquei 2. Um é para baixar o meu pack, né, de presets para Lightroom, o Innocence Pack, e o outro é para baixar o meu e-book Fotografia Descomplicada, tá bom? Os dois estão disponíveis aí gratuitamente para vocês, tá? Como sempre, eu só peço para vocês não distribuírem, tá? Se alguém quiser pedir para vocês, pede para entrar no link, deixar lá o nome e e-mail, e aí também a pessoa pode baixar lá do link, tá bom? E dito isso, nós vamos hoje aí abordar o nosso tema, né? O nosso tema que eu separei para hoje aí, que na verdade é uma continuação do que nós abordamos aí na aula passada, na segunda-feira passada, né? Na última live. Na última live, eu falei sobre composição, né? As regras de composição, né? O que nós podemos usar aí em nosso favor, o que não devemos não, né? Na fotografia não tem essa de dever fazer, você faz o que você quiser. Mas o que pode atrapalhar a nossa composição, o que pode ajudar, o que pode melhorar a nossa fotografia, o que pode piorar. E hoje, né, como eu disse lá na live passada, nós vamos aí dar uma continuidade ao assunto, só que hoje nós vamos nos aprofundar em um tema específico, que é a composição lúdica. A composição de uma fotografia lúdica, tá bom? A primeira coisa que nós temos que ver aqui é o seguinte, o que é uma fotografia lúdica, tá? A palavra lúdico, ela é um adjetivo masculino com origem no latim ludus, que remete a jogos e divertimento. O lúdico cria um universo próprio, fechado, onde operam as próprias regras e a própria lógica. E pode estar relacionado com a fantasia. Pessoal, isso aqui é a definição de lúdico, tá? E eu tirei do site significados.com.br, tá? Então, o que isso aqui diz pra gente? Que o lúdico, ele é um universo fechado que não segue regras. E você pode criar as suas próprias regras. E dentro dessas regras, você pode colocar aí... aliás, você deve colocar diversão, né, e fantasia. Ó, se o lúdico remete a brincadeiras, diversão e fantasia, quando nós juntamos esses 3 atributos, a lógica,
dá lugar ao que é surreal. Porque nós temos aí a diversão, né? Nós temos a fantasia, né? Principalmente a fantasia, né? E também nós temos aí a brincadeira. E o surrealismo dessas três, desses três adjetivos aí, podemos dizer assim, ele pode transformar uma imagem em algo assim extraordinário, em uma cena que parece sair de um filme, tá? E a produção, né, o uso o bom uso desses três atributos pode transformar a sua fotografia naquilo que o cliente olha e fala: uau, é isso que eu quero. É a fotografia lúdica que eu quero. É uma imagem lúdica do meu filho. É uma imagem que parece sair de um filme. Uma imagem que parece de um sonho, né? Uma imagem que encanta. E uma imagem que, de certa forma, não é a realidade do dia a dia, né? Porque a realidade do dia a dia é você fazer fotos cotidianas, né? É você pôr a criança sentada no sofá e tirar uma foto. Aquilo ali é uma foto real. O que é uma foto surreal? É algo que você olha e fala assim: poxa, como foi feito isso, né? Cara, isso não é real, né? Você sabe que não é real e isso constitui o surreal. E o surreal está ligado aí ao lúdico, tá bom? Vamos mostrar aí alguns exemplos, como de costume, né? Eu sempre separo aí algumas imagens e eu quero passar aí algumas coisas para vocês e aí eu vou comentando, tá bom? Por exemplo, essa é uma imagem aí minha que roda muito a internet, tá? Esses dias eu até estava digitando no Google a palavra lúdico e apareceu essa imagem minha e eu fui ver de onde estava vindo. Estava de um blog que fala de, acho que maternidade, se eu não me engano, sabe? Aí pegaram a foto, daí deram o crédito, né? Falaram: ó, essa foto do Roberto Delano e tal. Eu nem sabia também, não tem problema não. Deixa lá que tá fazendo marketing para mim aí, tá? E então isso é um exemplo de uma foto lúdica. É um ambiente que não é, apesar de ser real, tá? Não é um cenário, isso aqui não é uma foto feita e trocado fundo, nada disso. É uma foto que dá a impressão, né, que tem aí uma floresta encantada. Está tendo um aniversário da menina, os bichinhos estão ali participando do aniversário, tá? E olha só que interessante, pessoal, essa foto é feita de dia. Ela parece uma foto noturna, mas não é. Ela é uma foto feita de dia. Eu aproveitei um dia nublado, né? Porque com o sol é mais difícil conseguir aí um efeito assim. E com o dia nublado eu consegui esse efeito, fiz o ensaio e quase todas as fotos desse ensaio estão com esse efeito de luz aí, que parece que está à noite, né? Que é uma floresta aí à noite e tem esse efeito lúdico na foto, né? É uma brincadeira que se transformou em imagem, tá? Vamos ver uma outra aqui. Essa aqui também é uma imagem que não parece real, né? E na verdade ela é uma imagem real. É uma poça de água de uma chuva forte que deu. E eu tenho esse barco, né? Coloquei o menino é meu sobrinho, esse da foto. Colocamos ele no barco. E só o pato que não faz parte dessa imagem, né? Ele estava olhando aí para a água, né? Acho que devia ter alguma coisa ali que chamou a atenção dele. E eu aproveitei o olhar dele e coloquei o pato ali. E transformei isso numa imagem lúdica, não é? Não é uma imagem, parece algo surreal. Uma criança em um lago, dentro de um barco, sozinha, olhando por um pato, isso não pode ser real. O perigo que essa criança correria aí, né? E na verdade não, tudo controlado, né? Na verdade até a mãe estava com a mão segurando o barco ali e eu tirei a mão da mãe no Photoshop. Então esses dois são exemplos aí de um ambiente lúdico, né? Um ambiente que diverte, né? Que a criança tem a diversão e também tem aí o surrealismo, né? Tem aquela imagem que transmite esse surrealismo, tá? Deixa eu voltar a cena aqui para mim e vamos à minha
colinha aqui, né? Como sempre, pessoal, eu tenho a minha cola aqui, tá bom? Então, nós podemos dizer que uma fotografia lúdica é aquela que traz uma cena surreal e, ao mesmo tempo, traz diversão ao nosso assunto principal, o que eu acabei de comentar, né? Podemos dizer também que a fotografia lúdica é aquela que foge do comum, que foge do cotidiano, onde os ensaios fotográficos acabam parecendo sempre cópias uns dos outros. Quero fazer um comentário sobre isso aqui, tá? Olha só, pessoal. O lúdico foge do comum, né? E o que é o comum? O comum é aquele tipo de ensaio que todos fazem. Que o fotógrafo que está começando, ele faz. Às vezes o fotógrafo que já está aí meio caminho faz. Às vezes o fotógrafo que já está há um tempo faz. E muitas vezes o pai e a mãe da criança com o celular faz algo parecido. Então é o quê? É pegar a criança, é colocar de qualquer jeito numa cena, é não trabalhar aquela composição, né? É uma fotografia comum. E qual é o problema disso aí? O problema disso aí é que não vende, né? É difícil você vender, é difícil você entrar no mercado onde você vai oferecer o que todo mundo oferece. O que você vai ter que fazer? Jogar o preço lá embaixo, né? Porque senão você não vai vender. Se você quiser algo diferencial, quiser ter um preço diferenciado aí no mercado, o que você tem que fazer? Uma fotografia diferenciada. E, né, consequentemente, uma fotografia lúdica. Claro, não precisa ser uma fotografia lúdica, né? É no caso que eu gosto de fotografia, assim, então eu apresento para o meu cliente um trabalho lúdico. Então, sempre que o cliente me procura, ele já vem ali, né? Ele já viu a minha fotografia e ele já sabe aí o que ele quer, tá? Então, é uma característica muito positiva da fotografia lúdica. É ser diferente da grande maioria de mercado, né? É interessante atingir esse patamar, porque você se diferencia e se diferenciando você tem mais clientes atrás de você e um preço também diferenciado, tá bom? Deixa eu voltar aqui para minha cola. E quais os elementos de um ensaio lúdico? Não existe regra dizendo o que deve ou não existir em uma fotografia lúdica. E o que predomina é a criatividade do fotógrafo. Porém, algumas nuances nós podemos utilizar em prol da fotografia lúdica, como luzes, desfoque de fundo, brinquedos rústicos, objetos retrô e tudo que foge do cotidiano. Então não existe uma regra aí, né, para uma fotografia lúdica, tá? Você pode usar aí a luz, o desfoque, nossa, o desfoque dá para usar muito, né? É difícil ver uma fotografia lúdica aí, um ensaio infantil lúdico sem desfoque de fundo. O desfoque parece que ele está aí enraigado a fotografia lúdica, né? E brinquedos rústicos, né? Objetos retrô, e aí tudo que foge aí daquele cotidiano, né? Daquela fotografia comum, que a pessoa põe lá um fundo e tudo igual, né? Põe uma criança, tira, põe outra criança, tira e fica tudo igual. São coisas que não devemos fazer aí na fotografia lúdica. Tudo que fugir aí desse cotidiano, você pode inserir, tá? E vamos ver também aí alguns exemplos, tá bom? Olha só. Nessa fotografia tem um objeto que é bem rústico, tá? É bem de época, que é a mala onde a princesinha aí está sentada, tá? Então essa mala aí, eu estava passando em frente de uma loja que vende, pessoal, que vende coisas antigas, assim, sabe? É tipo um brechó, mas não de roupa, de antiguidades, assim. E eu vi essa mala exposta. Aí eu voltei, já tive a ideia, né, de usar isso em ensaio. Fui lá, comprei a mala,
né, lá da dona do negócio, e já usei muitos ensaios, já usei criança dentro da mala, fora da mala, em cima, já usei até adultos carregando a mala, é, em alguns ensaios aí, tá? Essa mala me rendeu boas fotos. Não lembro quanto eu paguei, tá? Mas assim, foi bem barato, não foi caro não. Mas é aí um objeto retrô, né? Um outro objeto, né, que esse faz muito sucesso, é esse avião. Esse avião é um brinquedo que eu considero como lúdico. Por quê? Porque é uma coisa que quase ninguém tem, né, pessoal? É difícil ver aí um ensaio com esse avião, né? E se vocês observarem bem esse avião, vocês vão ver que ele é onde o cockpit dele ali, né, digamos assim, onde a criança está dentro, é um caixotinho de feira. Sabe aqueles caixotinhos que não sei o que vem, se é fruta, banana, sei lá o que. Peguei no mercado, tá? E madeiras recicladas aí da asa, tá? Olha, pessoal, eu vou falar para vocês, a única coisa que eu gastei, que eu comprei nesse avião aí, foi as rodinhas, que é rodinha de bicicleta, tá? O resto, tudo madeira reciclada. E depois eu tenho técnicas para pôr esse avião no ar, né? Eu faço aquelas fotos com o avião voando e tal, e fica muito lúdico. Gente, olha a risada desse garoto, que coisa mais gostosa, né? É tão gostoso fazer uma fotografia assim, é uma sensação tão boa quando você olha e fala assim, nossa, olha como ele estava se divertindo ali, o pai fazendo alguma brincadeira ali, e ele olhava e ele dava essa risadona, e aí eu clicava. Olha que sorriso mais lindo desse garoto. Deixa eu ver se eu separei mais alguma. Aqui um carrinho de rolemã, né? Carrinho de rolemã é uma brincadeira clássica aí, né, pessoal? Eu mesmo, na minha época, andei muito aí, quando eu era pequeno, de carrinho de rolemã. Era dos poucos brinquedos aí que a gente fazia e se divertia muito, né? Ralava o dedo no asfalto, passava com a rodinha em cima do dedo, machucava, mas era assim, muito legal, né? Deixa eu voltar a imagem aqui para mim. Continuar aqui na minha cola. Olha só, pessoal, devemos tomar cuidado, né? A fotografia, ela deve fugir, a fotografia lúdica deve fugir do comum. Porém, a linha entre o lúdico e o brega é estreita. Então você tem que tomar muito cuidado para não cruzar essa linha, tá? Porque muitas vezes você pensa que está fazendo o lúdico, mas está fazendo o brega. E eu já vi muita fotografia assim, tá? A pessoa coloca um elemento lá, coloca uma luz, principalmente luz. Tem gente que aprende a colocar a luz artificial no Photoshop, vai lá e bota em qualquer foto e acaba ficando brega, tá? O que pode tornar uma fotografia brega? Eu vou falar aí para vocês algumas situações que podem tornar uma fotografia brega, tá? E vou aí dar alguns exemplos também, tá bom? Ó, primeira coisa, né? E essa tem um peso enorme, é uma edição mal feita. Muita gente vai tentar salvar a fotografia na edição ou vai tentar dar o ar lúdico na edição sem ter pensado na hora do clique, né? Porque quando eu, por exemplo, quando eu faço um clique, quando eu estou fazendo um ensaio, eu já penso em como eu vou editar. Então, se eu quero um lúdico lá, eu já monto o cenário, eu já faço de uma forma que na edição eu só vou fazer um complemento àquilo. E muita gente faz uma foto de qualquer jeito e depois vai tentar enfeitar na pós, né? Vai tentar deixar lúdico, ou deixar fine art, ou deixar aí autoral, e acaba deixando brega, porque coloca elementos que não tem nada a ver, coloca, enfim, uma série de coisas. Então, uma edição mal feita é, assim, uma das principais influências negativas na edição de uma fotografia lúdica, tá? E um dos pontos, assim, que eu mais vejo é o desfoque artificial. O desfoque tem muito peso em uma fotografia, né? Uma fotografia lúdica. E, às vezes, a pessoa, na hora do clique, não tem uma lente adequada ou não sabe fazer
o desfoque no clique e tenta depois colocar no Photoshop e fica horrível. Vamos ver um exemplo. Ó, essa foto que eu vou mostrar para vocês, pessoal, eu fiz aqui, tá? É uma foto minha. E eu fiz uma foto que eu achei aqui, eu fiz um desfoque artificial, mais ou menos, para vocês verem aí como é que funciona, né? Essa tentativa, né, de desfocar aí a imagem no Photoshop, tá? Uma tentativa mal feita. Então, olha só, o bonitão da foto aí sou eu, tá, pessoal? Então não liguem muito não. Tô com uma pochete aí porque tinha uma lente dentro dessa pochete. Era um dia que eu estava esperando o ensaio e a minha filha que fez essa foto aí de mim. Então não tinha desfoque nessa foto, mas eu coloquei o desfoque nessa foto. E olha como é horrível. Eu sei que se eu postar essa foto em um grupo de fotografia, eu sei que vai ter gente que vai falar que ficou bom. Mas não ficou. Isso aí está medonho. Está horrível. É um desfoque que não tem profundidade. É um desfoque mal feito. É um desfoque que não separa os planos. Tá? É o desfoque que está em todos os planos da fotografia. Não tem dimensão esse desfoque. É horrível. Tá bom? Agora, pessoal, olhem só um desfoque feito da maneira correta. Um desfoque feito no clique, na lente, na câmera, na configuração, no conhecimento que você tem de fotografia. Olha como ele é diferente de um desfoque artificial. E eu vou mostrar para vocês aí as diferenças. Olha só. Número 1 e número 2. Prestem atenção nas duas setas, na número 1 e na número 2. A seta número 1, ela está mostrando duas luzes. São globo que tem, tá? No parque onde eu fiz esse ensaio. E a número 2 também é a mesma coisa da número 1, mas notem como a número 2 está muito mais desfocado. No caso da número 1, você consegue até ver o poste embaixo das luzes. Na número 2, não, já até sumiu o poste de tão intenso que está o desfoque. Do outro lado, nós temos o número 3 e o número 4. A seta número 4, ela está indicando ali um desfoque leve no começo da grade. E a número 3 já tem um desfoque muito mais intenso lá no final da grade. Então vocês reparem que o desfoque feito na lente, ele tem uma profundidade, ele tem um campo onde ele vai se aprofundando e intensificando o desfoque. Né? Isso dá até aí uma sensação de uma tridimensionalidade para a imagem, mas é a parte fora do foco ali, onde termina a área focada e começa a área desfocada, tá? É um termo mais complexo aí, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Então, é um desfoque progressivo, é um desfoque gradual para o fundo da imagem, dando mais tridimensionalidade, tá? Esse desfoque ele acontece também na frente da imagem, tá, pessoal? Mas raramente nós colocamos algum objeto na frente, né? O primeiro plano é sempre o que nós vamos fotografar e fazer o foco em cima, tá bom? Vou voltar aqui a cena para mim e deixa eu ver na minha colinha. Mais um detalhe aqui que pode tornar aí a sua fotografia brega. A tentativa de correção de uma foto ruim, tá? Você fez uma foto ruim no clique e depois você vai tentar corrigir. Não é uma edição ruim, tá, pessoal? Uma edição ruim é você pegar uma foto razoável ou então boa e tentar fazer uma edição lá e errar a mão e deixar brega, como o desfoque que eu mostrei para vocês ali, tá? Agora, uma tentativa de correção de uma foto ruim é outra coisa. Então, isso também pode aí deixar a fotografia brega. Vamos ver um exemplo aqui, que eu separei. Olha só, pessoal, essa foto aqui, essa menina é minha filha, tá? Eu fiz essa foto quando eu estava aí, não começando, né? Eu já fotografava há algum tempo, mas eu não tinha aí um bom conhecimento da fotografia, um bom discernimento. Então eu fiz essa foto, eu pedi para ela sentar ali no chão, né? Encostar na parede, tirei a foto, pedi para ela olhar, tirei a foto e não tinha esse tigrão aí, esse do desenho animado. Aí eu peguei na internet e coloquei aí essa foto, tá?
Se eu colocar essa foto num grupo de fotografia, eu vou ter alguns elogios nela. Mas, pessoal, essa foto, como aquela foto minha, está medonha, está horrível, está feia. Eu duvido que alguém em sã consciência bote a mão no bolso e compre um ensaio fotográfico a partir desse portfólio, a partir de uma foto assim, em um portfólio. Não compra, tá? Pode até ter alguns elogios se eu postar essa foto, mas eu duvido que alguém compre. Eu duvido que quem está elogiando bote a mão no bolso e compre. As pessoas elogiam porque o brasileiro é solidário, né? Ele elogia ali, talvez nem pela beleza do que ele está vendo, mas aí para dar uma força para a pessoa. O brasileiro é o povo solidário. Então eu duvido que ele bote a mão no bolso e pague por um ensaio assim, né? A partir de um portfólio. Agora, olhem a diferença. Essa também é minha filha. Um pouquinho depois aí, ela está um pouco maior. Né? Mas aí eu já tinha o conhecimento para fazer uma edição, né? Eu tive uma evolução e aqui não é uma foto que tá brega, né? Ela, olha que interessante, ela dançou na escola, essa roupa que ela tá é uma roupa que ela se apresentou na escola e eu fui buscar ela na escola e falei, filha, eu tava com a câmera no carro, falei, vamos passar ali no parque, eu quero fazer uma foto sua. Sempre, os ursos ficam dentro do carro por causa dos ensaios que eu faço e tal, né? Aí nós passamos aqui, num parque aqui da cidade, e aí eu botei ela sentada nesse carretel, que é aqueles carretelzão de fio, e fiz a foto. E olha a diferença, né? De uma foto dessa para uma foto dessa. Completamente diferente, né? E olha que interessante, pessoal, nessa foto aqui, vocês podem observar também o desfoque, né, com profundidade. À direita aí tem um vaso branco um pouco mais para trás, que está um pouco desfocado, com as plantas. Depois um pouco mais para trás tem ali também um arbusto mais desfocado, e lá atrás está tudo derretido praticamente, né? Acho que eu fiz essa foto acho que foi uma 85, se eu não me engano, uma lente muito boa para desfocar, e aí foi esse resultado, tá? Não sei se foi 85, tá, pessoal? Eu acho que foi, mas eu não tenho certeza, tá? Outra coisa, deixa eu voltar a imagem para mim aqui. Pessoal que está no chat aí, bota a pergunta aí. Quem tiver dúvida, aproveita, gente. Vamos tirar aí a dúvida ao vivo aqui, tá? É praticamente aí um professor à disposição de vocês aí, tá? Para tirar dúvida. Então, quem tiver dúvida de fotografia, escreve aí que eu já leio, tá bom? Continuando aqui, mais um item, né, que pode transformar a sua fotografia em brega, né, que você pensa que está fazendo uma lúdica e está fazendo uma brega, é o uso excessivo de elementos, né, em uma fotografia, ou o uso de elementos antagônicos, elementos contrários ao tema, tá? Então, muitas vezes, a pessoa vai fazer um ensaio, aí ela leva um monte de coisa para fazer aquele ensaio lá. Deixa eu voltar a imagem para mim aqui. Então, muitas vezes, a pessoa vai fazer um ensaio infantil, ou geralmente no infantil, né? No adulto, não colocamos muitos elementos, mas a pessoa vai fazer um ensaio infantil e ela leva um monte de bugiganga, um monte de coisa. Coloca a criança sentada, mas na cena tem balões, tem caixinhas, tem presentes, tem brinquedos, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. A criança some no meio daquela composição, tá? E isso tira a ludicidade, porque tira o foco da criança, né? A criança não se destaca na imagem. Então você não pode colocar muitos elementos. E outra coisa é o antagonismo, né? Você usar elementos antagônicos a um ensaio fotográfico. Por exemplo, vou fazer aí a foto do avião, né? Eu coloco lá, antes de pôr o avião em voo, eu coloco o avião lá, e aí eu coloco na asa do avião ali, no Photoshop, um patinho. Cara, não tem nada a ver, né? O patinho está lá na foto do barco, que é água e tal. Então, o uso de elementos antagônicos, né? Tem que tomar cuidado. O uso de elementos antagônicos e o excesso de
elementos na composição, tá bom? Vamos continuar aqui. É possível fazer um ensaio lúdico de um adulto? Na minha opinião, não, tá? A ludicidade, ela refere-se exatamente à criança, né? Remete a brincadeiras infantis. Tanto que, né, como nós vimos no começo da live, o lúdico, a palavra lúdico, né, que vem do ludus, já remete a brincadeiras infantis, tá? Então eu acredito que não dá para encaixar, não. Você pode até encaixar elementos ou direcionar, né, a composição para um clima lúdico aí com um adulto. Mas aí eu acho que vai se encaixar em uma outra alcunha ali, né? Por exemplo, uma fotografia autoral, né? Então você pode dizer, ó, essa foto é autoral, mas não lúdica, tá? Vamos, né, ver alguns exemplos aqui. Ó, por exemplo, essa fotografia. É uma fotografia autoral, mas eu não poderia dizer que essa fotografia é lúdica. Por quê? Porque ela não tem criança, né? Não é uma criança. Né, é uma moça que está gestante, que gosta muito de cavalo, que esse cavalo é dela, né? Ou pelo menos era, não sei hoje. Né? Ela gostava muito, ela quis fazer, na verdade é uma égua, tá? E ela gostava muito, e, né, o carinho dela pelo animal e também do animal, né, quietinho ali, recebendo o carinho dela, o beijo e tal. Poderia dizer, nossa, isso é lúdico, né? Mas não podemos porque não remete a nenhum cenário infantil. Então nós podemos dizer que é uma fotografia autoral, talvez até um fine art, né? Mas um autoral com certeza, mas não um lúdico, tá? Uma cena assim também, uma cena que diz muito por si só, né? De onde ela está vindo, para onde ela vai, porque ela está com o sapato na mão. Ela está vindo de uma viagem ou está indo para uma viagem? Talvez vindo, né? Porque o sapato está na mão. Por que ela está sozinha, com o olho fechado? Então, poderia dizer que é lúdico? Não. É autoral, mas não lúdico porque não tem crianças na imagem, tá bom? Deixa eu voltar aqui para mim. E no que tange a composição técnica, a fotografia lúdica, ela pode ser encaixada aí em qualquer regra, como qualquer outra fotografia, tá, pessoal? Na regra dos terços, na simetria, em qualquer outra regra, ela pode se encaixar, tá? Na parte técnica, então, não tem o que diferenciar. O que nós aprendemos, por exemplo, na live de segunda-feira passada, você pode encaixar aí na fotografia lúdica, tá? A diferença aí são os detalhes da cena, né? A montagem que você faz da cena e também a edição que você dá aí, o toque final na fotografia lúdica, tá bom? Deixa eu ver agora aqui. Bom, pessoal, o que a parte técnica, né, a parte que eu queria falar com vocês aí a respeito da fotografia lúdica, era isso aí, tá? E para encerrar, eu queria dizer para vocês que a fotografia lúdica, ela não é um termo, não é um termo assim que ele está intrínseco à fotografia, né? Tipo, na língua portuguesa você não vai achar fotografia lúdica e uma descrição do que é a fotografia lúdica. É um termo que nós vamos usando informalmente e vai pegando. Assim como o fine art, que não é um termo, é um termo adaptado, né, das artes para a fotografia, mas que não tem ali
uma regra para ser usado. Então o lúdico também é assim, tá? Ele não tem uma regra para ser usado na fotografia. E o que eu passo aí para vocês de lúdico é o que eu faço, né, da minha fotografia lúdica, tá? E do que me procuram, tá? Quando eu comecei a fazer esse meu estilo de fotografia, eu nem sabia a denominação, né? Eu copiava aí, eu aprendi com as técnicas americanas e tal, como as fotógrafas, né? Aprendi olhando, né? Nunca ninguém me ensinou. Aprendi aí fazendo engenharia reversa e tal. Mas, assim, os clientes procuravam e chamavam de lúdico os meus ensaios. Olha, eu vi que você faz... Nossa, como é lúdico o seu trabalho e tal. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o termo e vi que também algumas outras pessoas usavam o lúdico nisso. E aí pegou, né? É um tema que pega, assim como o fine art, assim como o autoral, tá? Então não existe aí uma regra na língua portuguesa que explique a fotografia lúdica, tá bom? Bom, pessoal, vamos aí ler os comentários da galera, né? E conversar com o pessoal, tá? Porque o que eu queria passar de conteúdo hoje para vocês é isso aí, tá bom? Vamos lá, tinha uma pergunta ali, apagaram. O Áureo Tavares. Pergunta de novo aí, Áureo. Todas as perguntas são boas, tá, pessoal? E são pertinentes. E eu respondo aí com muito carinho vocês, tá bom? Podem perguntar, todos nós somos eternos aprendizes. Não tenha vergonha de perguntar, tá bom? Eu vou responder aí com o máximo de atenção, qualquer que seja, tá? Mesmo que o seu nível seja iniciante e talvez você ache que a sua pergunta seja boba, alguma coisa, não é, tá bom, pessoal? Não é. Toda pergunta tem uma resposta, tá bom? E toda pergunta merece essa resposta, tá bom? Vamos lá, boa noite de Portugal, ó a Madalena aí de Portugal, boa noite Madalena, como estão as coisas aí em Portugal? Roberto César, o meu xará, boa noite Maceió, Auro Tavares, boa noite, Pedro Batista, boa noite. Áureo Tavares, existe alguma configuração específica para fotografia lúdica? Ó, legal essa pergunta, Áureo. O que eu recomendo para fotografia lúdica? Eu recomendo uma lente fixa, tá? Pode ser a 50, mas se for a 85 é melhor, tá bom? Mas a 50 vai de boa. Por quê? Porque ela desfoca bem o fundo e nós temos que trabalhar aí no lúdico com muito desfoque de fundo, tá? Então, a câmera você tendo uma DSLR, pode ser de entrada, pode ser full frame, pode ser cropada, pode ser uma T1i, uma T2i, uma D3000 da Nikon, que são as mais baratinhas aí, que você compra usada por 800, R$1.000, tá? A câmera não importa, desde que seja uma DSLR ou uma mirrorless. E uma lente fixa, tá? Isso é que eu recomendo. Não precisa flash, não precisa luz, rebatedor, nada assim fora do normal. É muito barato fazer fotografia lúdica, é muito fácil. Você com uma câmera DSLR e uma 50 já consegue começar aí e fazer trabalhos sensacionais, tá bom? Uma 50 f1.8. Se você não tiver, vai com a lente do kit mesmo, tá? Deixa sempre, né, em 55, a lente do kit geralmente é 18-55. Coloca em 55, porque você, no máximo zoom, você consegue um pouquinho mais de desfoque, né? Não é uma lente boa para desfocar, mas você consegue um pouquinho mais aí de desfoque. Faz todo o ensaio e depois, se precisar, você pode, no Photoshop, aumentar um pouquinho o desfoque, não muito, igual aquela foto que eu mostrei para vocês aqui na aula, que eu fiz. Mas só um tapinha assim, não fica muito perceptível. E aí você pode usar isso aí. Então, equipamento, eu sugiro sempre aí uma 50, né? Se você tiver, é excelente. E câmera pode ser qualquer uma, tá? E depois tem as coisas do cenário, né, cara? Aí vai da sua criatividade, tá? Eu pego um caixotinho de feira e faço um estrago aí nos meus ensaios, tá bom? Coloco aí a criança dentro, coloco fora, coloco em cima, coloco do lado, né? E aí vai da criatividade, tá? Da sua experiência com a fotografia lúdica. Segue aí, cara, dá uma olhada nos vídeos meus aí do canal. Eu ensino, acho que tem até uns vídeos de edição aí, tá? Mais antigos,
que eu ensino umas edições aí lúdicas, tá bom? E também eu vou trazer novas edições aí para vocês aqui no canal, vou colocar aí uns vídeos para vocês. Daí não é em live, né? Eu faço os vídeos e coloco. Tô bolando aí um conteúdo novo aí para colocar para vocês, tá bom? Mas é isso aí, você tendo aí uma câmera aí, uma 50mm, tá? Já dá para fazer aí um bom estrago aí na fotografia lúdica, tá bom? E eu recomendo aí, se puder pegar, né, 50 da marca, Nikon ou Canon, porque você consegue usar em f1.8, que é a abertura máxima, e ter bastante desfoque de fundo. Tem a da Yongnuo, né, que é um pouco mais barato, mas o que eu tenho visto o pessoal reclamar dela assim em f1.8, tem que fechar para f2.8, 3.2, aí você já perde um pouco do desfoque de fundo, mas também é uma opção, tá? Se a grana estiver curta, de repente é uma alternativa, tá? Mas investe aí, cara, vale a pena, tá? Bota aí uma 50 no seu set, tá? E talvez até você já tenha, né? Porque a 50 é uma lente aí tão popular que a galera compra já de cara ela, né? Eu tenho 50... Aí, ó, já tem. Cara, com a 51.8 você já faz um estrago, cara. Já é uma lente aí excelente. Qual câmera que você tem? Posta aí pra mim ver. Pessoal, mandem mais perguntas aí. Mais alguma dúvida aí? Tô vendo que tem mais gente na live aí, mas o pessoal tá meio escondido. Bota pergunta aí, gente. Nenhuma pergunta. Não existe pergunta que não mereça ser respondida, tá? Mesmo que você seja iniciante, tenha dúvida que às vezes você acha que é boba, tem vergonha de perguntar, mas não é, tá bom? Eu no começo fazia cada pergunta absurda em fórum aí, cara, e sempre tinha uma galera que às vezes tirava sarro e tal, mas geralmente a maioria respondia assim, e né, ensinava bastante a gente aí, aprendi muito dessa forma, tá? Então não tenha vergonha de perguntar, tá bom? É uma T7 Plus, essa câmera é legal, T7 Plus, cara, T7 Plus 50 dá pra você fazer lúdico, tá? Sossegadinho, tá bom? Treina, pega umas crianças aí, não sei se você tem filho, neto, alguma coisa, sobrinho, pega a galera e vai treinando, né? Vai treinandinho aí, bota lá um caixotinho, entra no meu portfólio, cara, quem sabe você não se inspira aí nas minhas fotografias, entra no meu Instagram. Só que você vai ter que rolar bastante para baixo lá, porque tem muito vídeo aí que foram as últimas publicações, tá? E tem um outro Instagram que é Roberto Delano Fotografia. Neste eu posto só fotografia, não tem vídeo. Entra lá, ou também na minha página do Facebook, que é Roberto Delano Fotografia, aí você vai ver um monte de foto de criançada aí. De repente você se inspira aí em algumas, né? Tenta fazer igual lá e de boa, gente, tá bom? Pode ficar à vontade lá, tá? Esther, olá Esther, tudo bem? Boa noite para você também. Pegou a live do começo aí? Tem alguma pergunta para mim? Hoje o tema foi bacana, tá? E aí eu tô agora respondendo a galera. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar à vontade, tá bom? Quem mais na live aí falando comigo? Gente, eu gosto muito de falar de fotografia. Qualquer assunto para mim aí, a gente desenrola, tá bom? Às vezes eu tenho medo até de ficar enrolando muito em uma resposta aí e acabar ficando maçante, mas é porque eu gosto muito de falar sobre fotografia. Quer ver eu ficar horas aí, puxar o assunto comigo, tá? E assim, eu gosto muito de tirar dúvida do pessoal, tá? Às vezes em grupo e tal, eu nem participo muito, né? Porque às vezes no grupo acontece uma coisa assim que eu acho bem negativa. Às vezes a pessoa ela tem uma dúvida, ela pergunta em um grupo, e aí tem 30, 40 respostas, e você vai lendo assim, você vê cada resposta absurda, absurda mesmo. E você vai colocar a sua resposta no meio daquele monte de respostas erradas, e você acaba sendo até ignorado. Porque eu vejo, às vezes, muita gente respondendo da forma correta e a pessoa ignora. Às vezes interage com quem falou coisas erradas e tal, mas acaba aí ignorando quem está falando certo. Então, às vezes, quando está muito assim,
eu até não respondo, né? Mas eu tenho vontade de ajudar, mas eu sinto que vai ser aí um esforço perdido, né? Mas a galera perguntando aqui para mim na live, eu respondo, tá? Se deixar aí também no canal, nos meus vídeos, as perguntas, eu respondo, tá? Às vezes quando a pessoa faz um comentário, eu só deixo lá uma curtida. Mas quando é pergunta, eu procuro sempre responder aí da melhor forma possível, tá bom? Áureo Tavares, faz quanto tempo que você faz fotografia de criança? Deixa eu pensar. Eu comecei com casamento, tá? Eu fiz bastante tempo casamento, acho que eu fiz uns 3 anos aí, eu era muito vidrado em casamento, eu gostava demais. Até eu começar a pegar os meus. Eu comecei fazendo freelance, né? Eu tinha uma produtora aqui em Sorocaba, que ela era muito grande, ela tinha muito casamento. E eu comecei trabalhando para eles, aprendi, né? E fazia muito. Mas quando eu comecei a pegar o meu e comecei a sentir o peso da responsabilidade de casamento, eu meio que dei uma esfriada. E acho que tu deve estar aí com 7 anos mais ou menos, 7, 8 anos, que eu pesquisando fotografias na internet, caí no portfólio de uma fotógrafa americana que faz fotos infantis. E quando eu olhei as fotos daquela fotógrafa, mas foi uma coisa assim que deu um tapa na minha cara. E sabe, eu olhei e falei assim, eu não sei nada de fotografia. Eu não sou ninguém na fotografia. Eu preciso fazer dessa forma aí. E aí eu entrei, né, comecei a seguir ela, tal. Aí eu vi que ela tinha outros amigos que também fotografavam pra caramba. Ela tinha um círculo ali, eu comecei a seguir um, seguir outro. E aí eu me encantei com aquilo, sabe? De fotografar criança nesse contexto lúdico e fui desenvolvendo a minha técnica e fui aprendendo esse tipo de fotografia. E hoje eu adoro esse tipo de fotografia. Faço outros ensaios também, bastante aí. Mas o que faz meus olhos brilharem é a fotografia lúdica, tá? E faz aí, eu acredito que uns 8 anos, mais ou menos, que eu tô nessa pegada aí, 7, 8 anos, tá bom? Festa infantil, como você faz? Por onde começa? Tira foto de todos os convidados ou só das crianças? Ó, eu tiro de todo mundo, tá? Eu sempre, quando eu chego numa festa infantil, nossa gente, tô com um pigarro. Quando eu chego na festa infantil, eu procuro a mãe e aí eu falo o seguinte, ó, nós podemos fotografar todo mundo chegando, tá? Não aconselho, porque sempre falta gente. Eu posso fotografar todo mundo na mesa, ou nós podemos fotografar todo mundo na mesa de bolo depois dos parabéns. O que você prefere? Geralmente, eles querem fotografar na mesa de bolo depois dos parabéns. Beleza. Só que o que eu faço? Eu vou nas mesas e também faço as fotos de todo mundo nas mesas. Tá? Porque aí eu tenho nas mesas e tenho nos parabéns. Muitas vezes você está passando na mesa, tem gente no banheiro, tem pai lá nos brinquedos com a criança, acaba passando batido e você não pega. E daí nos parabéns você pega. E nos parabéns, cara, eu fico no pé da mãe ali, tá? Durante toda a festa eu deixo à vontade, mas chegou nos parabéns eu falo, ó, chama fulano, chama ciclano, viu? Chamou todo mundo, né? Depois que canta os parabéns e tal, assopra as velhinhas, aí começa essa sessão de fotos. E eu falo para a mãe, ó, vai lá chamar. Tem certeza? Não falta mais ninguém? Ah, eu acho que não. Ó, então dá uma pensada aí, pergunta para sua irmã, para sua sogra, se já foi e tal. Beleza, tá? E aí, só que, claro, você tem que dar foco nas crianças, né? E quando você vai fechar o aniversário infantil, você já tem que deixar claro, ó, se o meu foco é pai, mãe e aniversariante, tá? As outras fotos aí vocês têm que me indicar quem é, para depois se faltar, né? A mãe me falar, mas faltou foto de fulano de tal, ó, você não me indicou, então paciência, tá bom? Mas geralmente eu tiro de todo mundo, tá? E também de todas as crianças. Das crianças eu tiro bastante, tá bom? Você já tá pegando o infantil, Pedro? Já tá
aí na pegada. Aniversário infantil é legal. O problema é preço, né? O que acontece? Aqui na minha cidade, eu não sei como é na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem meio que o buffet infantil, ele já vende ali um pacote, né, completo com fotógrafo. Aí o que acontece? Ele tem o fotógrafo que trabalha a semana inteira para ele. Então ele paga uma mixaria, tipo R$ 150 ali, né, que é a média daqui, R$ 150, mas todo dia o cara tem trabalho. Então, ele trabalha aí os 7 dias da semana, ou 6, às vezes não abre na segunda, né? Mas os 6 dias da semana ele vai lá, então ele tira R$ 150 para ficar 4 horas lá fotografando no buffet. Então, quando a mãe vai no buffet fechar o aniversário, ela já fecha com o fotógrafo, né? Será que é bom? Olha, pelo que eu vejo aí, é a galera que tem uma câmera, uma lente do kit, um flashzinho. Vai lá e registra, né? Vai ficar melhor com o celular? Vai. Vai ficar diferente? Não. Eu vou fotografar um aniversário infantil, eu vou com 2 câmeras. Eu tenho uma tela e uma câmera para pegar, sem estar olhando, pegar o fotojornalismo que a gente fala, né? Sem distrair da criança e tal. E na outra uma lente para fazer o walk around ali, né? Fazer tudo. Então é um trabalho realmente diferenciado. Mas nos buffets eles já oferecem aí o pacote. Aqui na minha cidade, tá? Só que como eu tenho bastante cliente assim que faz o lúdico, às vezes quero o meu trabalho no aniversário, né? Às vezes faz um smash the cake no estilo lúdico, pega o resultado daquela fotografia, que vê que, nossa, aquilo é realmente diferente, e já me contrata por aniversário. Ó, quero você no meu aniversário, não importa quanto você cobra. Então aí, né, já é um peso a mais aí no diferencial. Se você está apresentando um ensaio diferenciado para o cliente, você também, com certeza, vai apresentar um evento diferenciado, né? Porque você tem aí o seu diferencial, você sabe o que você está fazendo, você não está aí não é inexperiente na fotografia, tá bom? Tenho o de um amigo esse fim de semana, mas vou só para aprender, sem cobrar e sem responsabilidade, mas vou dar o melhor. Ó, você fez um negócio muito inteligente aí, tá, Pedro? Se você está começando e vai para pegar experiência, nunca cobre, tá? Porque a partir do momento que você cobra, mesmo que se você tivesse cobrado, por exemplo, R$ 50, pronto, você tem a obrigação de entregar o trabalho. Então você fez correto, você não cobrou nada, né? Vai na faixa para um amigo e aí, cara, se der alguma caca lá, paciência, né? É difícil dar. Se você já sabe mexer na sua câmera e tal, vai sair fotografia, né? Mas quando você cobra, mesmo que seja R$ 10, R$ 50, R$ 100, você tem a obrigação de entregar, tá? Então você está pegando experiência. Olha, quando eu comecei nos casamentos, eu fiz muito casamento de graça. Quando eu fui nessa empresa que eu comecei a trabalhar aí, era assim, no começo, o cara me chamou para um evento e depois tinha uns 3 finais de semana que eu não ia, né? Porque eu era o 3º fotógrafo, 4º fotógrafo, né? Eu estava ali para tapar um buraco distante. Mas eu chegava lá e falava, viu, eu não preciso pagar nada, não, eu vou de graça. Eu fico de longe, não vou atrapalhar, eu só quero pegar a experiência. E eu não faltava cara. Se tivesse casamento sábado, domingo, sexta, e ele deixasse eu ia em todos. Com 2 meses eu estava fazendo casamento sozinho para ele lá, de minha responsabilidade mesmo. Então é isso aí, tem que arrepiar mesmo, ir para cima, tá bom? Josimar Fotos, Josimar, fotógrafo de Araripina. Caramba, Araripina, não conheço não, cara. É cidade grande aí ou é pequena? Tem quantos habitantes? Vamos pro lúdico, galera. O lúdico dá muita experiência, dá muito conhecimento aí de composição, de técnica pra gente, tá? E isso você pode depois transportar para qualquer tipo de fotografia que você vai fazer,
tá bom? Natal. Natal é grande, né? Natal tem um público bom aí. Fotografia é uma delícia, né, gente? Nós somos suspeitos para falar, né? Mas como é gostoso pegar uma câmera na mão, apontar para uma cena e fazer o clique. É uma delícia. E depois você descarregar essa fotografia em uma tela grande, em um computador e olhar para aquilo, né? Pessoal, é muito gostoso. Experimentem quando vocês fizerem uma foto top mesmo, aquela que fica uau. Experimenta fazer um quadro. Gente, vocês não sabem a sensação que é olhar para um quadro. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Aguenta aí. Não sei se dá para ver aí, pessoal. Tô falando meio alto aqui porque eu fiquei sem o microfone, tá? Deixa eu ver aqui o enquadramento. Olha só o tamanho desse quadro. Essa aqui é a foto que nós mandamos pro WhatsApp aí para vocês, tá? É a foto de um Smash the Cake lúdico, né? Com a menininha aqui. É que por causa da luz, que eu tenho os dois softbox aqui, ele vai ficar refletindo e não dá pra ver. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Vou deixar o microfone aqui. Mas olha só que sensação que é você fazer a sua fotografia desse tamanho aqui, ó, e pegar o quadro e olhar. Gente, é uma sensação muito, mas muito boa mesmo, tá? É assim, você fica olhando assim no primeiro dia e admirando, né, o seu trabalho aí. Muito gostoso, tá? Vou voltar ele ali pra parede, ele tá até meio sujo. Sou de Natal, a fotografia... A fotografia lúdica... E aí, pessoal, gostaram do quadro? Acharam bacana? Legal, né? Experimentem fazer aí. Eu já fiz maiores que esse aí, tá? Já fiz aí, por exemplo, de casamento, quadro de 1,20 por 90. Enorme. É a coisa mais linda, tá? Experimentem fazer aí com as melhores fotografias de vocês, tá bom? É uma sensação muito boa. A fotografia lúdica existe há quanto tempo? Cara, essa é uma boa pergunta e eu não sei te responder. Para mim existe desde que eu comecei a fazer esse estilo diferenciado aí há uns 7 anos atrás, tá? 7, 8 anos atrás. Mas eu confesso que no começo eu nem usava esse termo lúdico, né? Eu usava... Não tinha termo nenhum. Agora, aí fica duas interpretações aí nessa sua pergunta, né? A fotografia lúdica existe quanto tempo? Lúdico no sentido literal da palavra, eu não sei te dizer. Agora, lúdico, no sentido da fotografia em si, essa fotografia diferenciada, ela existe aí, acho que desde o tempo da digital, né? Quando começaram aí o digital e o Photoshop com força aí, ela existe, né? Existe essa edição. Eu conheci há esse tempo que eu falei aí, uns 7, 8 anos atrás, tá? Com aquela fotógrafa americana e depois com um outro fotógrafo inglês lá que tinha contato com ela e tal. Aí eu fui conhecendo há esse tempo, mas existe há mais, né? Existe há mais tempo. Hoje hoje é assim, o lúdico hoje você pode usar para se destacar, né? Porque há muito tempo atrás tinha poucos fotógrafos, né? Hoje não, hoje tem muitos fotógrafos, né? Hoje é fácil comprar uma câmera. Quando surgiu, a gente fala assim, câmera é cara. Mas se você analisar friamente, você vê que não é. Câmera é uma coisa barata, por isso que tem muita gente fotografando. Imagina, você vai trabalhar de Uber, você tem que comprar um carro de 40 mil reais. Você vai trabalhar de fotógrafo, você compra uma câmera de R$ 1.500 aí usadinha, né? E você pode dizer que é fotógrafo. Você vai montar um consultório de dentista, você vai gastar 80, 100 mil reais. Você quer trabalhar de fotógrafo, você compra R$ 2.000 uma câmera boa. Então é barato, né? É relativamente barato hoje ser fotógrafo. Então precisa ter um diferencial, oferecer para o cliente
o que ele não vai encontrar no mercado, o que é difícil ele encontrar no mercado. Aqui nesse estilo de fotografia que eu faço, gente, aqui na minha cidade, eu acho que eu não vi ninguém fazendo ainda, tá? Então é um diferencial meu. E é hora, né, de vocês também aí aproveitar isso na cidade de vocês, né? Se não tem, imagina vocês chegando e fazendo, vocês vão dominar, né? Então vamos estudar aí a fotografia lúdica, tá? Mais pra frente vai ter aí mais algumas novidades para vocês disso daí, tá? Me sigam aí, olhem bem aí o meu conteúdo, não percam nada, que vai ter bastante coisa aí nesse sentido, tá? E mesmo que você não use para o infantil, você aprende e aplica em outras áreas, tá bom? Valmir Reis da Silva, boa noite. Sou do Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha. Ó, cara, Rio Grande do Sul é um estado exportador de bons fotógrafos, hein? Principalmente na área do casamento, cara. Tem uns nomes fortíssimos aí na área dos casamentos que vem do Rio Grande do Sul, tá? Pessoal aí, inclusive aqui na minha cidade tinha um fotógrafo muito bom de casamentos que ele era do Rio Grande do Sul, era um amigo da gente aí. Mas tem muitos fotógrafos bons aí, tá bom? E aí, galera, mais alguém aí? Mais alguma dúvida? Pedro Batista, linda fotografia. Valeu, Pedro. Brigadão. Bom, pessoal, é isso aí, né? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vamos encerrar essa live por aqui, tá? Lembrando que vocês podem aí baixar o meu e-book Fotografia Descomplicada, que o link está na descrição, e o meu pack de presets para Lightroom, tá? É o meu pack para edições infantis que eu criei, mas pode ser usado aí em qualquer outra fotografia. E o nome do pack é Innocence, tá bom? E também está o link na descrição. É só clicar no link, deixar lá o nome e e-mail, e aí para o seu e-mail vai lá o link para você baixar, tá bom? Então, baixem à vontade, tá? E também deixem o like aí para mim, pessoal. Hoje a galera aí deixou bastante aí o gostei para mim, tá? E compartilhem, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar aí deixar aí nos comentários do vídeo, eu também respondo, tá bom? E quinta-feira, live também no Instagram, 8h30, e segunda-feira, religiosamente, aqui no YouTube, tá joia? Excelente, obrigado, Roberto, meu xará. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, obrigado a todos que ficaram comigo até aqui. Um forte abraço a vocês e fui!